Recentemente eu terminei de ler os 3 primeiros livros de Off Campus, porque como boa parte da população ficou também apaixonado por Off Campus. E junto com outra paixão, existe uma coisa chamada leitura. Sim, o meu é Kindle, tem livros aqui atrás também, mas realmente tenho lido bastante aqui no Kindle. E esse vídeo é basicamente para falar sobre os tipos de leitura que eu gosto, recomendar algumas para vocês e explicar um pouco o que é que eu mais gosto nelas e por que é que eu gosto disso. Nesse exato momento, eu tô lendo A Quarta Asa. Para quem conhece o livro ou leu o livro, provavelmente está feliz da vida de me ouvir falando isso, porque não é um tipo de livro que eu lia, tirando, não é que eu não gosto de fantasia, mas minha fantasia foi Harry Potter, Senhor dos Anéis, e ainda assim, Senhor dos Anéis eu li só o primeiro, enfim, e esse livro, ele é muito interessante porque eu comecei a ler por causa da minha irmã. Eu queria entender um pouco mais do gosto dela, dos livros que ela gosta de ler. E aí eu decidi baixar esse porque ela já tinha falado bastante dele várias vezes pra mim. E como eu tinha gostado de Off Campus, ela falou, você tem que ler A Quarta Asa, Fourth Wing. Ok, vamos ler Fourth Wing. Eu já tinha até baixado o Fourth Wing, Quarta Asa, enquanto eu tava lendo o segundo livro do Off Campus. E eu comecei a ler Off Campus em inglês, eu queria ler o original, e aí Quarta Asa eu tô lendo em inglês também. Eu tô agora no 23º capítulo. E aí eu me peguei pensando o quanto eu amei esse livro, tô amando esse livro, apesar de que tem várias coisas que eu não gosto nele, mas a gente não tá querendo falar do que eu não gosto. E aí eu me peguei pensando, cara, tem tantos livros diferentes que eu amo por razões completamente diferentes, por sensações diferentes que eu sinto em cada um deles. Então eu vou começar por Fourth Wing, por Quarta Asa, porque é o que eu tô lendo agora. A Quarta Asa, pra mim, a Rebecca, a autora, ela sabe de storytelling, ela sabe como prender a atenção e você querer continuar o próximo capítulo, por mais que seja baseado em várias partes, é muito baseado num clichê de romance, de fantasia, da jornada do herói, que eu amo. Então, quando eu vejo alguém conseguindo fazer isso muito bem, isso me engaja e eu quero continuar na história. Então, eu gostei muito dos personagens, eu gostei da ideia do universo complexo, né? Enfim, com vários detalhes. O romance, claro, inclusive se você leu, eu acabei de terminar o capítulo 22, estou no 23, então se você sabe exatamente como terminou o capítulo 22. E por mais que algumas coisas que eu tenha previsto, porque clichês são clichês por uma razão, né? Eles são bons, a gente gosta, a gente acha legal. Por mais que alguns dos clichês tenha acontecido de fato, não tirou nada, não atrapalhou nada na minha experiência. Então, eu amei esse livro porque ele me deixa assim, ó, rindo. Até mandei uma foto pra minha irmã, falando que eu fiquei tipo... Eu me pego, assim, eu me identifico muito com a personagem. Existem alguns personagens, assim, não só de livro, mas de série, em que eu me sinto muito... Cara, essa pessoa é a minha personalidade. Tanto que quem me segue há muito mais tempo sabe que eu sou apaixonada pela área de Game of Thrones e a área de Pretty Little Liars. E eu sou apaixonada pela Violet agora também, assim, por mais que tem coisas que eu detesto nela, as coisas que eu detesto são justamente coisas que eu não gosto em mim. O que é normal, né? A gente tem coisas que a gente não gosta na gente ou que a gente quer mudar ou algo do tipo. E eu acho que isso me dá mais vontade de continuar lendo, sabe? Porque eu me sinto muito representada de uma certa forma, sabe? Eu quero continuar vivendo aquilo ali. Então, pra mim, o meu motivo de gostar de A Quarta Asa é porque eu quero continuar sabendo a história. Eu gosto de estar vivendo o momento. Eu não quero que acabe, eu quero continuar ali. Eu não tô esperando nada acontecer, mas tudo que acontece me interessa, sabe? Eu não tô esperando ninguém morrer, eu não tô esperando... eu tava esperando um casal ficar junto, óbvio, enfim.
Não vou dar spoilers. Esse é um vídeo sem zero spoilers. Enfim, mas hoje eu não me sinto esperando nada. Mas talvez no fundo, meu subconsciente está esperando o desenrolar dessa história, sabe? Os clichês acontecerem. No meio disso acontecendo várias coisas que eu zero esperava. Os dragões, enfim. Então tá sendo bem legal. Então eu fui ler porque a minha irmã falou e porque eu sei que tem muita gente lendo também. E teve algumas coisas que me decepcionou no começo, mas porque eu vinha de outras leituras, que é o que eu vou falar depois, que eu tava mais acostumada, e esse foi um impacto muito diferente, que era em relação à escrita, como é escrito, as falas do personagem, a narração. E, enfim, foi um pouco diferente, só que zero prejudicou a minha experiência de gostar da história. Enfim, outro livro que eu amo muito, que não tem nada a ver, eu não vou falar agora de Off Campus, como já comecei falando, é A Morte de Ivan Ilitch, que é um romance russo do Tolstói. É um livro bem pequenininho, mas foi o primeiro livro russo que eu li e que eu demorei a ler, demorei assim, tá? Uma semana eu passei pra ler ele, pra um livro pequeno que dá pra ler em um dia, em algumas poucas horas. Uma semana é muito tempo. Mas porque pra mim a questão do A Morte do Ivan Ilitch, pra mim é a questão do degustar a forma que o autor escreveu aquela obra. É óbvio que eu não li no original, que eu não falo russo, mas a questão de ler ali a evolução da dor do personagem, como essa dor refletia na dor que ele estava tendo, da doença dele, o sofrimento que ele ia viver e como isso era muito refletido na forma que era contada a história. Foi o primeiro russo que eu li e eu quero ler outros. Ainda tenho muito medo dos russos, porque eu sempre acho que são muito difíceis, eu vou demorar muito a ler, eu vou acabar desapegando. Mas o próximo que eu vou ler é Crime e Castigo. Provavelmente logo depois de Fourth Wing, de Quarta Asa. E eu não sei como é que vai ser, porque é uma linguagem bem mais simples do que um romance russo. Mas o que eu amo é isso, eu sinto que meu cérebro ele tá trabalhando ali de uma forma totalmente diferente, sabe? Eu descubro palavras do meu próprio idioma, de português, que eu não sabia, ou a formação da frase, ou a forma que a pessoa decidiu de escrever uma coisa sem usar as palavras tão simples assim, sabe? Então, de uma certa forma, me ajuda a apreciar a literatura em si. O terceiro livro que eu queria falar é sobre... Nossa, esqueci o nome do livro. Vamos pro meu Kindle, porque é um livro que eu leio todo inverno, que é o do Viktor Frankl. Como que chama? Deixa eu botar aqui. Em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl, que é sobre um psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto. Ele ficou confinado, né, em Auschwitz. E ele fala sobre como que nós, seres humanos, a gente precisa de um propósito para continuar vivendo. E o propósito pode ser qualquer coisa. E essa esperança de conseguir cumprir esse propósito faz com que a gente passe por momentos difíceis, por experiências de quase morte e conseguir sobreviver a elas por causa desse propósito que a gente tem. E é muito louco porque uma das coisas que ele fala no livro que fica muito na minha cabeça é o fato de que ele contou lá uma história que eles sempre achavam que iam ser libertos, né, ser liberados no Natal. E as pessoas estavam sobrevivendo até o Natal, e quando eles descobriram no Natal que eles não iam ser libertados, a maioria das pessoas adoecia e morria logo nas próximas semanas. Então é como se o corpo ali que estava tentando sobreviver às condições insalubres, desumanas de um campo de concentração, elas chegassem a um ponto assim, caramba, eu nunca vai chegar o momento em que eu vou conseguir voltar pro meu propósito, o que tá me mantendo vivo. Então é melhor morrer logo.
Então eles acabavam, é como se o corpo de uma certa forma desistisse de continuar resistindo, de se mantendo saudável, de se manter vivo, quando as esperanças acabavam de conseguir viver. Então, de certa forma, eu gosto de ler muito durante o inverno, que vai demorar ainda alguns meses para chegar, mas normalmente eu leio em janeiro. Mas é para me lembrar de que, primeiro, eu preciso estar sempre lembrando do porquê que eu faço as coisas que eu faço e estar sempre próximo disso, vivendo isso, porque eu não tô dentro de condições ruins como essa, porque primeiro me faz passar pelos dias ruins da melhor forma possível, apesar da dor, apesar da tristeza ou desmotivação, ou seja o que for, porque primeiro de tudo não tem nem como comparar nenhuma dor que essa galera viveu, né? Enfim, todo mundo que passou por um campo de concentração não tem dor que se compare a qualquer dor psicológica ou qualquer inconveniente que eu vivo na minha vida contemporânea hoje, né? Mas meio que me puxa pra realidade, tipo assim, olha, essa babaquice que tu tá pensando aí, desculpa a palavra, mas não tem fundamento, não precisa estar pensando nisso, nem gastando sua energia com isso, porque primeiro isso é um problema que só existe na sua cabeça. Enfim, quantos problemas a gente viveu que só aconteceram na nossa cabeça, né? Eu realmente, assim, como uma pessoa que tem quebrado o hábito de ser overthinker, né? De ficar pensando demais, só eu sei, e qualquer um aí de você que tá aí atrás assistindo esse vídeo, que também acho que pensa bastante, rumina bastante, acho que você comparar os problemas que você tem, o tanto que você imaginou, não tem 1% dos problemas que você imaginou que realmente foi pra vida real, né? Então eu gosto muito desse livro por causa disso. Eu acho que ele me dá uma motivação, ele me bota o pé no chão, ele me traz pra realidade, ele me dá também um pouco de empatia com a dor do outro e entender um pouco que cada um enfrenta diferente, de que existem propósitos diferentes, é um propósito de um deles era terminar uma pesquisa, do outro era de uma mãe era encontrar os filhos, de uma esposa era encontrar o marido, ou do marido era encontrar a esposa, e que cada pessoa tem a sua trajetória muito específica. Então, assim, não tem certo e errado do que é que dá esse motivo de continuar vivendo. Então, eu gosto muito desse livro por isso. Mas, enfim, eu fiquei pensando nisso vindo hoje pra casa, né? Eu falei, cara, são livros diferentes e eu tenho sentimentos tão diferentes por eles. E aí tem, óbvio, meus livros mais técnicos. Eu sou uma pessoa que vim de ler livro de autoajuda, desenvolvimento pessoal, seja como você queira chamar. Eu sei que tem um preconceito muito grande com esses livros, mas eles tiveram um papel muito importante na minha vida. Vários deles que eu li, eu acho que eu li muito mais livros de desenvolvimento pessoal ou técnicos do que livros de fantasia, romance e tudo mais. Estou lendo mais agora romance. Quando eu falo da minha vida adulta, né? Quando eu era criança eu li bastante fantasia e romances. Mas vamos falar de um outro livro que eu gostei muito, saindo dessa linha de romance, que é o Almanaque de Naval Ravikant, que basicamente é um compilado de podcasts, tweets, entrevistas que o Naval deu e que o autor desse livro organizou como se fossem tipo conselhos ou pensamentos ou filosofias do Naval Ravikant para a vida, para o trabalho, para a espiritualidade, para saúde mental. E o cara, ele é um indiano, é um empresário, enfim, é um cara do Vale do Silício que tem vários feitos assim na vida, que tem um jeito muito particular de pensar. Ele é indiano, então ele tem um lado da espiritualidade muito forte também, ao mesmo tempo que ele tem uma racionalidade muito estrita também. Então é um livro bem legal, super curtinho, rápido de ler. Inclusive o livro dele, ele tá disponível gratuitamente na internet. Então meio que o autor deixou isso disponível realmente para ser de acesso a mais pessoas. E eu gosto muito dele porque, de uma certa forma, às vezes eu gosto de ter uns livros que só são uns conselhos assim, e principalmente quando os conselhos não são tão iguais a vários que a gente escuta no dia a dia, que a gente fica repetindo, sabe? Ele tem muitas coisas que ele fala que quebra muito o status quo, que a gente tá muito acostumado a ouvir,
enfim, sobre questão de disciplina, vários aspectos, enfim, eu tenho muita coisa marcada nesse livro. Eu recomendo bastante. Não precisa ser um livro que você senta e lê ele todo. Eu acho que você pode ir lendo aos poucos, como se fosse quase tipo uma meditação do final do dia, ou do começo do dia, ou do meio do dia. É um livro que eu gostei bastante de ler. Outro livro que eu amei, mas tem umas ressalvas, porque eu não li ele por completo, mas eu considero lido, que é o Outlive. O Outlive tem muito a ver com saúde, performance e longevidade, que é do Peter Attia. Esse livro é uma das minhas... Foi uma fase que eu estava muito obcecada com conhecimento sobre performance, sobre nutrição, sobre atingir o corpo dos meus sonhos. Enfim, eu fiz vários cursos de nutrição, li vários livros sobre alimentação, sobre exercício físico. Eu acho que eu colocaria dentro desse pacote também os ferramentas de Titãs, que eu tenho ele físico ali. Não, ferramentas de Titãs não, 4 horas para o corpo, mas ferramentas de Titãs também é muito bom, mas acho que eu prefiro 4 horas para o corpo, do Tim Ferriss, que são ferramentas que simplificam um pouco, que a gente não vai, para quem não tem muito tempo ou não quer gastar muito tempo indo a fundo sobre entender sobre corpo, sobre mente, sobre alimentação, sobre emagrecimento, sobre ganhar força, sobre agilidade, enfim, você quer ter meio que uma ferramenta rápida sem ser scrollando, eu acho muito bom porque ele te traz termos, te traz parte científica que, se você estiver interessado em buscar depois, ele te dá meio que ali os termos para você pesquisar depois. E eu amo esses livros porque tudo que eu testei nesses livros mudaram minha vida em vários aspectos. Mudaram minha saúde, mudaram a minha qualidade de vida, mudaram meu sono, a forma que eu penso, meu estresse. Óbvio que tem muita coisa para melhorar ainda, mas são livros que para mim foi só tipo, ai, que legal aprender sobre isso, sabe? Para mim foi muito desse aspecto. Eu não acho que ninguém precisa ler esses livros, mas o meu sentimento para eles foi tipo assim, nossa, era um conhecimento que eu queria muito ter e eu consegui nesses livros de uma forma simplificada. O autor soube falar de uma linguagem que eu conseguisse entender, mesmo trazendo conteúdo técnico. Então, me senti expandindo o conhecimento que eu queria ter. Mas, gente, basicamente é isso. Eu percebi que o que eu amo de livros é isso. Às vezes deve ser porque eu tô aprendendo uma coisa em que eu tô me sentindo extremamente burra. Tipo, livros do... Como é que é o nome dele, meu Deus? Eu tenho aqui. Do Nassim Taleb. Livros mais complexos, assim, de filósofos, como A Brevidade da Vida, Os Estoicos, enfim... Então, tem livros que... Os romances russos também. Tem livros que são mais complexos. Assim, eu gosto muito de livros em que eu tenho um pouco de dificuldade, mas que me bota pra, tipo assim, eu li e aí eu tenho que parar pra ficar pensando. E aí tem os livros que eu leio assim, ó. Lendo assim, ó. Freneticamente, rindo, me divertindo, indo ler até 2 da manhã, porque eu quero saber mais e mais. E eu entendi que eu posso ter todos esses lados. Amar os clássicos e amar os novos romances que existem. Amar livro técnico, amar livro de autoajuda. E poder ter esses sentimentos diferentes com essas literaturas. E eu acho que antes, e eu vejo muitas vezes nas redes sociais essa competição, sabe? Do tipo, ai, tem que ler os clássicos. Autoajuda não presta. Ai, só fica no livro técnico, não lê romance. Tem que só ler livro técnico, não pode ler livro de ficção, porque, sei lá, não vai ser útil. Essa briga de polaridade que eu acho que não tem muita necessidade. Eu acho que a gente não precisa ver com isso. Eu acho que cada um tem uma função diferente. Eu acho que é bom, inclusive, ficar mesclando esses dois. Porque um vai trazer inspiração, vai trazer leveza, vai trazer entretenimento. O outro vai te fazer desenvolver habilidades, fazer teu cérebro criar novas sinapses, entender novas coisas. Então, eu acho que os dois têm funções... Rubi, vem cá. Ter funções muito diferentes e... Isso é muito bom. A gente precisa dos dois. Eu gosto da ideia de mesclar. Pra mim é muito importante e interessante fazer esses dois caminhos. E tem fases, né, gente? Eu, pelo menos, depois que vim morar aqui na França,
esse negócio de cada estação do ano eu tô querendo ler um estilo de livro diferente. Às vezes eu tô mais melancólica, às vezes eu tô mais escorpiana ali quando é o outono, que viver na minha fase, mais depressiva. Às vezes no verão eu quero uma coisa mais divertida. Então, assim, fases e fases. Eu acho que a leitura ser sempre para buscar informação, estudar e tudo mais, aprender, eu acho que hoje em dia não é nem mais tão necessário assim. Ainda mais com rede social, com YouTube, com cursos, mil coisas. Livro ainda continua para mim sendo a melhor forma de aprender, mas não precisa ser só para isso. Então, eu tô mais fazendo esse vídeo de uma forma para compartilhar um pouco isso que eu sinto, assim que eu me vejo, podendo gostar dos dois. Mas talvez de uma certa forma pode ser pra te libertar talvez de uma crença que você tenha, sabe? De que, eu só gosto disso, aquilo eu não gosto, então eu não vou ler. Esse aqui é muito chato, eu não vou fazer. Esse livro é muito difícil, eu não vou ler. Se abra a viver essas experiências e cada um tem um objetivo diferente. Eu sempre acho que a leitura, você tem que definir o significado dela pra você. Por que você tá lendo aquele livro, pra quê, enfim. Confesso que fui ler A Quarta Asa porque a minha irmã disse que era legal e que eu deveria ler. E eu queria entender um pouco do que é que ela tem vivido. A gente mora muito longe uma da outra, ela mora na Austrália, eu moro aqui na França. Queria ver um pouco de como que ela passa as horas dela, sabe? O que ela tem visto. E tem sido muito legal porque a gente tem falado bastante sobre isso, eu vou comentar com ela. E, enfim, tem sido bem legal. Então, se você gostou desse vídeo, ou você quer que eu traga sugestões de livros, recomendações, porque a ideia desse livro não era essa, me fala que eu posso fazer outros vídeos, porque realmente tem sido o meu hobby favorito ultimamente, tem sido ler. E consumir conteúdo sobre isso também, falar com os meus amigos sobre isso também. Então, é isso. Se quiserem deixar uma recomendação pra mim também, coloca nos comentários. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!